Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, senhoras e senhores, hoje é 21 de fevereiro de 2024, são 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Hoje, informações importantes. Nós vamos aqui tratar não só de notícias, mas vamos checar os preços, vamos para as nossas entrevistas. Hoje quem estará conosco é o Fernando Bastiani, que é pesquisador da Exalc-Log, para falarmos sobre os preços dos fretes, quanto é que está o custo logístico para o produtor nesse momento, uma vez que os negócios estão retraídos e também nós temos ali uma demanda um pouco mais contida. Então vamos entender que momento é esse para o preço dos fretes já no segundo bloco, conversando com o Fernando Bastiani. Vamos checar as novas informações que chegam para nós da Argentina, do Crop Tour 2024, informações com o seu Ginaldo Souza e o timaço que está ali percorrendo as lavouras dos nossos irmãos. Vamos falar ainda sobre os preços do trigo e vamos falar também sobre as manifestações dos produtores rurais mundo afora, porque a Índia, os produtores indianos não aceitaram a proposta do governo, as manifestações continuam. Ontem as manifestações começaram na Grécia, então a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais já aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, vamos checar os preços. Vamos ver como é que os mercados estão se comportando. Na Bolsa de Chicago, baixa para os grãos. Nós temos a soja com 11 dólares e 73 centos por bushel, meio ponto de baixa, 0,5%. Melhor dizendo, de queda. O milho, 4 dólares e 17 centos, com queda de 0,3%. O trigo cai 0,5%, 5 dólares e 80. Entre os derivados de soja, farelo e óleo, nós temos para o farelo 1,2% de baixa, 337 dólares e 70 centos por tonelada curta. E o óleo, 0,1% de queda, 45 centos mais 87 por libra-peso. O farelo realiza lucros depois de ontem, fechou em campo positivo, fechou com quase 1% de alta e vai acompanhando, inclusive, a soja e a soja acompanhando o farelo. Da mesma forma, hoje, recua o farelo mais de 1%, a soja em grão vai junto, devolvendo, inclusive, as altas que foram registradas na sessão anterior. Bolsa de Nova York, nós temos para o café alta de 1% agora, 1 dólar e 88 mais 1 por libra peso, açúcar 22 centos mais 69 por libra e uma queda de 0,3%. Nós temos o algodão com 0,5% de alta, 92 centos mais 18 por libra, o que é bastante importante, depois também de cair ontem quase 3% no fechamento dessa terça-feira. Os futuros do algodão voltam a subir, voltam a respirar. Petróleo, este continua caindo. Ontem fechou em queda, hoje dá sequências baixas e assim segue caminhando nesta quarta-feira, tanto para o WTI quanto para o Brent. No WTI são 76 dólares e 66 centavos por barril, com uma queda de 0,5%. O Brent tem 81 dólares e 99 centavos, caindo agora 0,5%. O gás natural sobe 8,5%. O ouro tem 0,04% de alta, bem próximo da estabilidade. A prata, 0,09% de alta, também subindo. O cobre também em trajetória positiva, 0,2% de avanço. Dólar index, vamos checar também, que é o índice dólar, o dólar se comportando frente a uma cesta de outras moedas. Nós temos o dólar index com 104.025 pontos, uma pequena alta de 0,05%, também bem próximo da estabilidade. Os índices acionários, esses todos estão caindo, destaque para o Nasdaq, que cai quase 1%, e o S&P 500 com 0,6% de queda. Então, todos os principais índices acionários americanos operando no negativo. Bolsa de Dalian, mercado futuro lá na China, um levantamento da Agriinvest Commodities. Farelo em queda, óleo de soja em queda e milho subindo um pouquinho na manhã desta quarta-feira, 21 de fevereiro. Olha só o que nos diz Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, sobre Dalian. Futuros em Dalian estão caindo forte hoje. Soja importada, farelo e milho. Os futuros do suíno até subiram antes do feriado, puxados pelo clima frio e problemas logísticos. Faltou animais nas regiões de engorda. O assunto é que o processo de redução da população de suínos foi muito breve, o que vai trazer novamente problemas de superprodução e preços baixos para carne em algum momento. O preço do leitão subiu bem no ano, falam que a procura está maior e a margem da cria está positiva.
Agora, no abate por animal gordo, as margens seguem negativas. Em 2020, o suinocultor chinês recebia até $400 por animal gordo abatido. Hoje, ele perde $15 nesse abate. Ontem, Marcos Araújo fez essas contas, porque é importante que nós possamos trazer para nossas análises o andamento da suinocultura chinesa. Isso impacta diretamente na demanda por grãos, em especial de soja, e claro, o mercado de farelo por lá também, para entendermos como é que vai ser essa movimentação. 8h05 pelo horário oficial de Brasília. Dados os nossos preços, vamos agora checar as notícias, o que é manchete nessa terça-feira, entre as notícias da manhã. Bom, nós falávamos então sobre essa condição de preços, pressão e tudo mais. Eu vou direto para uma perspectiva agora do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, que deu uma entrevista recente afirmando que ele enxerga o atual momento como uma crise no setor rural, em função dos baixos preços e da quebra de safra. Há muitos anos nós não víamos isso acontecer, né? Nós tínhamos quebras e os preços subindo. Esse ano a safra do Brasil quebrou. O tamanho dessa quebra, a gente falando de soja, embora milho também tenhamos tido uma quebra na safra de verão, uma perda na safra de verão e a safrinha já largando comprometida, mas de uma forma geral, a gente tem esse sentimento de perda, né, na safra. E para o ministro Carlos Fávaro, por exemplo, ainda não é possível nós falarmos sobre crise, tanto que o ministro se posicionou em relação a um pedido de ajuda feito para a comercialização da soja, e ele afirmou que não era momento ainda do governo se posicionar nessa ajuda na comercialização de soja, uma vez que os preços praticados ainda estavam acima dos preços mínimos. Mas na perspectiva de Pedro Lupion, que é inclusive, né, não só deputado federal e presidente da FPA, mas também conhecedor da produção, é produtor rural, então sabe bem do que está dizendo. O presidente então, da FPA, avalia que há uma grande crise em iminência ou já ocorrendo no setor agropecuário, abre aspas para Pedro Lupion. É uma situação extremamente preocupante e não se trata exclusivamente da quebra de safra por clima. Há também uma questão mercadológica, porque os preços da soja e do milho hoje não pagam os custos de produção. Essa crise precisa ser contida de alguma maneira, fecha aspas, para Lupion durante uma coletiva de imprensa que deu em Brasília ontem. Às terças-feiras, tradicionalmente acontece o almoço da FPA. Então, ali os líderes, né, da Frente Parlamentar da Agropecuária se reúnem. Geralmente tem um convidado também que, claro, trata ali das políticas públicas, das políticas agrícolas, né, um representante para que mais pautas sejam discutidas e também de forma mais ampla. Então, depois desse almoço às terças-feiras, dessa reunião, os líderes também da FPA dão essa coletiva, que já é bem tradicional em Brasília às terças-feiras. A contenção da crise passa, segundo Pedro Lupion, pela renegociação das dívidas dos produtores rurais, pela prorrogação das operações de crédito rural e por políticas de apoio à comercialização de grãos. Ele diz, ela precisa ser contida pelo Ministério da Agricultura, a crise, com garantia de preço mínimo, apoio à comercialização por meio de instituições financeiras, com a possibilidade de antecipação de pagamento aos produtores. Mas acho que não iremos escapar de uma prorrogação de dívidas, porque os produtores estão endividados. Segundo Lupion, os produtores vêm freando investimentos com os baixos preços dos grãos, naturalmente. Ele diz mais, soja comercializada a R$90 a saca não estava nem nos piores pesadelos do produtor. Há alguns meses, a soja estava a R$140, R$150 a saca. Ele diz mais, há necessidade do governo entrar firmemente com protagonismo para buscar solução para a crise do produtor rural, principalmente das dívidas dos produtores. Há uma necessidade clara de adiamento do pagamento dessas dívidas. De acordo ainda com o presidente da FPA, a pauta já está sendo tratada com o MAPA, o assessor especial do ministro da Agricultura, Carlos Ernesto Augustin, como eu adiantei, participou desta reunião de terça-feira da FPA. E ele disse, a solução é financeira. Precisamos buscar soluções dentro da esplanada para que o produtor consiga ter algum alento nesse período. É preciso
participação do governo, dado o impacto forte dessa crise na economia, na logística, na geração de emprego e renda. Quem disse isso foi o próprio Pedro Lupion, citando que os recursos planejados para o seguro rural continuam aquém do necessário pelo setor. Já falamos incansavelmente aqui sobre isso, sobre como os cortes nos recursos para o PSR, o Programa de Seguro Rural, do ano passado não poderiam ter acontecido, aconteceram, teriam de ser recompostos, não foram, e isso é um dos casos, esse é um dos cenários que traz certo problema. De acordo ainda com o presidente da FPA, ainda não é possível estimar o volume e o valor dos financiamentos rurais da safra 23-24 a ser renegociado em virtude da colheita da soja ainda estar em andamento e o milho em plantio. A região do Mato Piba está indo bem, mas sul e sudeste estão ruins. É preciso essa média para fazer a conta, mas não será pouco. Então, não só, né, uma necessidade de falarmos sobre isso, mas de entender como é que as políticas públicas, as políticas agrícolas estão sendo construídas para que vocês que estão do lado de lá, né, tenham essa resposta, né, e entendam como os seus compromissos financeiros serão atendidos, né, e qual será o futuro desses compromissos financeiros. Essa é uma pauta bastante importante, que a gente tem dado muita atenção aqui no Notícias Agrícolas. Aliás, a você que nos acompanha pelo canal AgroPlus e pela Rádio Agro Hoje, também podem fazer a sua participação e continuem mandando para nós os relatos de vocês em torno dessa situação, dessa condição financeira do produtor. É muito importante que nós possamos ouvi-los também em relação a isso. Bom, na sequência, ainda falando de crise, mas agora indo lá para a Índia, porque não é muito diferente do que está acontecendo por aqui, os produtores indianos rejeitaram a proposta do governo para um contrato de 5 anos com preços garantidos para 5 produtos, incluindo leguminosas, milho e algodão. Os produtores protestam desde a semana passada, exigindo uma lei que garanta preços mínimos para 23 cultivos, a fim de estabilizar os seus rendimentos. A proposta feita no último domingo, abre aspas, não está no interesse dos agricultores, disse um dos líderes do protesto, a agência Press Trust of India. Ele acrescentou que os manifestantes vão retomar nesta quarta-feira sua marcha para Nova Delhi. Bom, o que está acontecendo na Índia? Uma crise tal qual acontece aqui no Brasil, de preços, né? Há uma pressão bastante grande nos preços e os produtores indianos pedem que, portanto, haja essa garantia de preços mínimos não para 5, como propõe o governo, mas para 23 cultivos. E também, assim como no Brasil, os indianos tiveram problemas por conta do clima na sua produção, perdendo agressivamente nos campos, uma vez que na Índia e ali no entorno, né, naquela região da Ásia, quando se pensa em clima, os produtores rurais eles precisam garantir, né, que eles tenham boas chuvas de monções, porque é no período das monções onde a produtividade é determinada por conta desse período chuvoso de forma adequada para se fazer agricultura nesses países. E isso, nesse último ano, não aconteceu. E as perdas no campo foram bastante agressivas e, portanto, os produtores precisavam dessa garantia. A garantia não veio, né? O governo indiano está pagando o preço político dessa situação e as manifestações continuam acontecendo. Elas não têm o mesmo cunho das manifestações na Europa, porém, elas têm um mesmo viés de necessidades precisando ser atendidas e da garantia da legitimidade do setor, da importância do setor produtivo. É isso que pedem os produtores na Europa, que pedem os produtores na Índia e que já pediram inúmeras vezes os produtores aqui no Brasil. Na sequência das informações, as agências de notícias dão conta que os produtores iniciaram seus protestos na semana passada, lembrando que em 2020 eles já pararam o país, né? Mas os esforços para chegar à capital foram interrompidos pelas autoridades que bloquearam as rodovias de acesso com blocos de cimento, containers, arame farpado e estacas de ferro. Abre aspas
para ainda um dos líderes do protesto. Apelamos ao governo para resolver nossas questões ou remover as barricadas e permitir que avancemos para Delhi para protestar pacificamente. Os protestos renovaram um movimento que, como eu adiantei, começou em 2020 e 2021, no qual milhares de agricultores ficaram nos arredores de Nova Delhi por mais de um ano, tá? Contra leis agrícolas que o governo acabou revogando. O governo indiano protege os produtores contra quedas acentuadas nos preços, estabelecendo um valor mínimo de compra para certas culturas por meio de um sistema introduzido na década de 60. Então vejam como isso precisa ser revisado. Esse sistema pode ser aplicado a 23 cultivos, mas geralmente só é oferecido para arroz e trigo. Então, agências internacionais de notícias nos trazendo essas informações. E só para a gente complementar essa questão das manifestações em diversas partes do mundo, como eu adiantei, a Grécia também começa a registrar as manifestações dos produtores rurais. Agricultores de toda a Grécia dirigiam seus tratores para Atenas nessa terça-feira, intensificando semanas de protestos contra o aumento dos custos, competição estrangeira e enchentes catastróficas. Enquanto dirigiam pelas ruas da capital, tocavam suas buzinas e recebiam aplausos e acenos dos pedestres que estavam por ali. Na Europa também, já falei isso, a sociedade se aglutina muito rapidamente, absorve muito rapidamente esse pleito dos produtores rurais e traz um apoio direto a esses manifestantes. Então, é importante a gente colocar tudo isso na nossa reflexão. França, Bélgica, Holanda, Polônia, Itália, Espanha, além de Alemanha, também já tiveram manifestações, portanto, semelhantes a essas, e essas manifestações, e República Tcheca, essas manifestações vão se inflamando, se inchando, e essas informações, esses pleitos, uma hora terão de ser ouvidos, né? 8 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora nós vamos checar as informações que chegaram, portanto, da Argentina no final do dia de ontem, para começarmos essa quarta-feira. Ontem o tour terminou ali na província de Córdoba e entrou na província de La Pampa, onde as condições, apesar dos solos ainda secos, apresentam condições um pouco melhores. São as informações que a gente vai ouvir agora com o time do Crop Tour Argentino 2024. Olá, amigos de Notícias Agrícolas, clientes da Laboro, amigos da Big Safra. Estamos aqui próximo em La Pampa, próximo a Santa Rosa, distante 80 quilômetros da cidade de Santa Rosa. Hoje saímos de manhã da cidade de Vila Maria, onde pernoitamos. Descemos, passando por Rio Segundo, Rio Terceiro, Rio Quarto, e passamos inclusive pela entrada de General Pico, onde normalmente nós pernoitamos, e estamos em direção a Santa Rosa. Queremos colocar para vocês que as lavouras aqui, na minha opinião, estão boas, precisam de chuva, sim, sem dúvida nenhuma. Veja, por exemplo, essa lavoura. Se você observar, com a grande quantidade de vagens, inclusive aqui 6,7 metros, né? 34 de espaçamento, quer dizer, é uma lavoura que vai produzir, se chover, 80 sacos. Agora, precisa de chuva. Então, meus amigos, resumindo, até agora, esse é o terceiro dia que nós estamos viajando. Resumindo para vocês, a província de Santa Fé, a província de Buenos Aires encontramos problemas, e no norte de Santa Fé e também no leste de Córdoba. O resto de Córdoba para cá, evidentemente, as lavouras estão boas. Entramos em La Pampa, as lavouras estão boas. Consequentemente, tudo aquilo que nós vimos em Santa Fé, na parte sul, também estão boas. As chuvas recentes trouxeram uma boa, vamos dizer assim, recuperação das lavouras. Então, nesse exato momento, não se pode dizer que a safra está feita. Mas se chover, a safra está feita, e é uma safra daí para cima, de 48 milhões de toneladas para cima. Então, gente, falando abertamente,
a safra da Argentina. Não apostem em quebra, acompanhem o clima e vejam o que é que está acontecendo. A quebra relativa aqui é na província de Buenos Aires, que recuperou uma parte, na província de Santa Fé, na parte norte, e no leste de Córdoba. O resto está bem tranquilo. Claro, precisa de chuva. É isso que eu posso dizer a vocês, transmitir a vocês. Simplesmente assim, a safra da Argentina até agora, ela esboça que será uma boa safra. Olá, tudo bem? Então, o que a gente tem visto é algumas lavouras muito boas, outras não tão boas assim, mas na grande maioria das lavouras que a gente viu, o solo bastante seco. Então depende muito daqui para frente. Se chover bem agora em diante, a safra será. E de volta aqui com as nossas informações do Bom Dia Agronegócio, vocês viram que a gente acabou de receber, portanto, esse relato do seu Ginaldo Souza. O tour chega a La Pampa com essas perspectivas um pouco melhores. Córdoba e Santa Fé não trouxeram a mesma perspectiva, mas daqui em diante vamos entender como fica La Pampa. Ontem apenas 2 paradas nessa província, Winifreda e Embaixador Martini, e hoje segue, portanto, a visita nesta província, e nós estamos visitando ali com o Crop Tour províncias que são as mais importantes produtoras de grãos da Argentina. Então, Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba e agora La Pampa, e vejamos qual vai ser o tour daqui em diante. Informações, portanto, responsáveis, né, com responsabilidade apuradas. Isso é determinante que vocês saibam. Nós estamos visitando ali com o Grupo Laboro e a Big Safra essas informações que chegam da safra 2023-24, portanto, dos argentinos. Eu quero conversar aqui com o Lanzoerques Júnior, que nos traz informações de que chuvas volumosas estão recobrindo o Matopiba nas últimas 24 horas. Boas notícias. Podemos ter alguns cases com boas produtividades, que assim aconteça. Tomara que essas chuvas cheguem e se estabeleçam para estabelecer a safra do Matopiba, né? E o importante, Lanzoerques, é que você mande um relato para nós. Faça um videozinho de como essas chuvas estão chegando, como é que as lavouras estão reagindo, e manda para esse número que está aqui na sua tela. O WhatsApp do Notícias Agrícolas é o 19 997670241. E claro que este é um recado para o Lanzoerques, mas para toda a nossa audiência. Traga o seu relato para nós. É importante que você traga a realidade da sua safra, a realidade da sua região, e a gente possa ampliá-la para toda a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. O número está aqui na tela de vocês, ok? Isso vale para quem nos acompanha também pelo canal AgroPlus e pela rádio Agro Hoje. 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero falar um pouquinho sobre o mercado de trigo. Ontem os futuros do trigo dispararam mais de 4% na Bolsa de Chicago, ali num movimento de recompra, cobertura de posições, e trouxe essa manifestação muito intensa, né? Muito forte, portanto, pro mercado. E as informações sobre o fechamento de ontem dão conta de que os contratos futuros de trigo negociados na Bolsa de Chicago subiram 4%, recuperando-se das mínimas do contrato devido a coberturas de posições vendidas atreladas a um dólar mais fraco, segundo os operadores. Tensões geopolíticas também ajudaram a impulsionar os contratos futuros do cereal, segundo os traders afirmam. Alguns atribuem, inclusive, a força do trigo às expectativas de novas sanções nos Estados Unidos ou dos Estados Unidos contra a Rússia, que é o maior exportador de trigo do mundo. Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote, né, de sanções contra a Rússia devido à morte do líder da oposição, Alexei Navalny, e a guerra de 2 anos na Ucrânia, segundo o presidente Joe Biden. Então, essa relação ainda está completamente comprometida entre Rússia e Estados Unidos. Os Estados Unidos são também um exportador importante de trigo, mas quando a gente olha para a Rússia, o peso disso é muito maior. Então, olhar como vai ficar essa condição é extremamente importante, né? E lembrar que a Rússia tem bastante trigo para trazer ao mercado, trouxe já nos últimos meses um trigo mais barato ao mercado, no momento onde a demanda tá também meio claudicante, né? Tá meio
tentando encontrar ali um espaço para se comportar de uma forma melhor. Então, nós vamos observando esse mercado se construir, se desconstruir e encontrar uma direção bem definida. Lembrando também que trigo e Estados Unidos têm uma relação importante, a safra 2024-25 dos Estados Unidos vem aí. A perspectiva dada no Outlook Forum do USDA na semana passada é de que nós tenhamos uma área menor de trigo nessa próxima temporada. Como isso vai impactar o mercado, né? Na sexta-feira, nós vamos ter, inclusive, mais detalhes do mercado de trigo aqui no Bom Dia Agronegócio, né, para trazer essas informações todas, o que é bastante importante também para nós entendermos como fica o trigo brasileiro nesse contexto. Lembrando que nós tivemos quebras na última temporada em função das adversidades climáticas, não só por adversidades climáticas em si perdemos, mas também pelo ataque, né, pela incidência muito forte de doenças agressivas que vieram também em resultado do clima bastante adverso para o trigo na última temporada. Era para ser uma temporada recorde, não foi possível termos, então estamos acompanhando. Nessa quarta-feira, na Bolsa de Chicago, é dia de realização de lucros. Também não podia ser diferente, né? Depois de 4% de alta na sessão anterior. Então, nesse momento, a gente vê os preços do trigo cedendo entre 4,5 e 5,5 pontos nos contratos mais negociados. O março, 5 dólares e 78 centes por bushel, perde 4 pontos agora. O maio, 5 dólares e 74, 4 pontos e meio de baixa. O julho, 5 dólares e 74 também, caindo 5 pontos mais 25. E o setembro, 5 dólares e 82, com uma queda de 5 pontos e meio. Inclusive, ontem, o CPEA chegou com suas informações fresquinhas, afirmando que aqui no Brasil, o que se registra são apenas negócios bem pontuais com o trigo. As negociações vêm ocorrendo apenas de forma pontual no mercado brasileiro. Segundo os pesquisadores do CPEA, enquanto os agricultores estão focados na colheita da safra de verão, as moageiras se mostram abastecidas com a matéria-prima para médio prazo. Para os derivados, a demanda por farelo de trigo também está enfraquecida devido à maior disponibilidade de milho, principal substituto na produção de ração animal. E esse cenário reforçou a baixa liquidez no mercado de trigo. Para a gente finalizar essa notícia, vamos checar como estão os preços do trigo aqui no Brasil? Quais são as nossas últimas referências, portanto? Preço médio do trigo, base indicador CPEA-Esalq. Para o Paraná, R$ 1.251,75 por tonelada, uma alta ontem registrada de 0,7%. Rio Grande do Sul, R$ 1.200,49, uma alta de 1,9%. Então, ambos os indicadores CPEA fecharam ontem em campo positivo. No mercado físico, os preços variam entre R$ 62 e R$ 72 por saca. 72 ali na região da Cotrijal, de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, e 72 na região da Castrolanda, em Castro, no Paraná. 8 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, na nossa próxima notícia, eu vou até pedir que a nossa audiência traga os seus relatos, porque a gente vai falar agora sobre originação de soja. Começou a complicar no Brasil, né? E vejam que a gente tenta amarrar o roteiro do Bom Dia Agronegócio para entender como é que as coisas estão acontecendo e como é que isso impacta diretamente o produtor rural. Porque aqui no Bom Dia Agronegócio a gente está falando com você, produtor rural, tá? Então, esse é o objetivo. Não adianta a gente querer te trazer uma outra realidade do mercado, um outro cenário de preço, porque esse é o momento, esse é o cenário. Já falou em crise, então, o presidente da FPA no começo da nossa edição, quebra de safra e baixo preço. Isso claro, né, e com toda razão, faz com que os produtores segurem as suas vendas, evitem a comercialização, evitem novos negócios. Agora, isso, claro, gera um impacto na cadeia toda. Originar soja no Brasil está muito complicado, está muito difícil. Tivemos uma quebra e temos os preços achatados. Em algumas regiões, os preços da soja já não mais fecham as contas do sojicultor. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Agora, segurar a sua soja sem estratégia também só vai te trazer mais prejuízo. Nós falamos sobre isso na segunda, nós falamos sobre isso na terça-feira. Vamos falar
hoje sobre fretes no segundo bloco, entender como é que estão os preços e como é que isso impacta em custos para você, produtor. E também, na quinta-feira, estará conosco o Matheus Pereira, diretor da Pátria, para continuarmos a entender esse momento do mercado. O fato é que os preços da soja não subiram. Então, esta originação está difícil porque o produtor já não quer vender. Faz sentido, de novo. Então, a gente foi ouvir alguns especialistas, entre eles o Mário Mariano, que é analista de mercado e diretor da Novo Rumo Corretora e da AgroSoia, e ele nos dizia, nos trouxe uns cenários que nos sinaliza, né? Esses bons embarques em janeiro de soja, nós fechamos janeiro com um volume recorde para o mês, que é maior do que 23, 22 e 21, em números bastante expressivos, esses aumentos. E isso se refletiu nesses negócios já formados, com preços melhores, em meses anteriores, que foram entregues para janeiro para fazer esse embarque. E fevereiro já começou com uma atividade um pouco mais contida de embarques, segundo nos informou Mário Mariano. E isso está bastante atrelado, portanto, a essa movimentação do produtor de segurar os seus negócios, de segurar novas comercializações, né? E isso é um cenário que se estende por todas as principais regiões produtoras do Brasil. Nós temos uma colheita avançada, por exemplo, no Mato Grosso, a gente está falando de 65% da área, 25 milhões de toneladas que chegam ao mercado e o produtor muito contido nas vendas, o que faz com que a pressão sobre os preços, inclusive, fique também mais contida e seja limitada. E duas pontuações que me fez, né, Mário Mariano, que me chamam a atenção. Esses preços menores dos fretes, que nós vamos confirmar no segundo bloco com o Fernando Bastiani, pesquisador da Exalc-Log, saber que momento é esse de pressão sobre os fretes, né? Que momento é esse para o preço do frete, e também a qualidade, né, da soja que está sendo colhida. No Mato Grosso, Mário Mariano me traz uma informação de que nós temos qualidade e característica de todo tipo lá nesse momento, né? As colheitas mais adiantadas, as que começaram mais cedo, onde as lavouras também sofreram um pouco mais com as adversidades climáticas, trouxeram um índice de grãos avariados um pouco maior. Essas colheitas mais para frente, elas já trazem uma linearidade melhor da qualidade dessa soja. Isso vale para Paraná, isso vale para Goiás, isso vale, de novo, para as principais regiões produtoras do Brasil. Há dificuldade na qualidade, há dificuldade na originação, há dificuldade no preço, há uma margem completamente achatada para o produtor brasileiro. E, portanto, ele sente diferente essa crise, né? De novo, segurar esta soja sem estratégia vai ser difícil. Mais do que isso, Mário Mariano acredita que esse movimento tende a continuar, o produtor não deve avançar muito com seus negócios, essa originação tende a continuar dificultada por conta desse não interesse do produtor em vender, né, desse não interesse do produtor em garantir a sua venda com preços que não lhe garantem uma remuneração, e mais do que isso, quando ele se interessa em vender, ele vai admitir mais uma relação ali de venda pela troca de insumos para a safra 2024-25, relações de troca essas que inclusive estão dando oportunidade para alguns insumos, em especial alguns fertilizantes. Atenção aos preços do KCl, que já caíram esse ano de forma considerável, tá? Então ele está mais olhando para as trocas do que efetivamente vender e receber o dinheiro. Vou reforçar, tá? Tudo isso é o cenário. Agora, como você vai fazer isso se encaixar na sua gestão? Vai ter que refinar, vai ter que refazer as contas, vai ter que entender qual é a tua realidade. Já não tem uma receita de bolo mais para vender soja nesse país, é uma agricultura globalizada, a que nós fazemos aqui, e então a sua gestão precisa também se globalizar. Busque um profissional para ao seu lado estar nesse momento e te definir boas estratégias saudáveis para passar por esse momento difícil, que da perspectiva do presidente da FPA já é um momento de crise, tá? Então, olhar para isso é completamente importante. Então, a você que está acompanhando o Bom Dia Agronegócio, ouvindo pela Rádio Agro Hoje ou acompanhando pelo canal AgroPlus, mande para nós como esse momento está impactando para você.
principalmente na hora de entregar a sua soja. Como é que você está pensando em fazer isso? É importante a gente te ouvir, tá certo? No segundo bloco estará conosco Fernando Bastiani, pesquisador da Exalc-Log, para falarmos sobre os preços dos fretes, assunto do seu interesse. Eu estou te esperando na volta do intervalo, que acontece agora. A gente volta já já. Talvez tenha aqueles que possa gerar alguma dúvida. Escolheu o melhor lugar para fazer o vídeo, né? Ou seja, a pior soja. É um sítio pequeno, 3,5 alqueires, e sempre tem um fundo, né? De área mais de solo fértil. É a mesma coisa, a mesma nossa realidade de todo o nosso município. O município de Bernardino passou por uma seca severa. Acabei de fazer o fungicida e aguardar aí a colheita. Como ia dizendo, a nossa região passou por uma seca severa. Região de Bernardino, Santa Cruz do Rio Pardo, Óleo, Menduri, Santa Bárbara. É tudo. Todos os produtores pequenos têm a sua sofrência aí. Aí a nossa realidade. Como que vai pagar o insumo? Como que vai pagar o banco? Com a produção baixa, a melhor área, tiramos 60 sacos por alqueire. E essa é a área? Tem um arrendamento. Então, Brasil, é isso aí. E os órgãos competentes do governo dizendo que a super safra. Da onde super safra? Estamos aqui, ó, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Choveu 35 milímetros hoje aqui, graças a Deus. Tava aí com 17 dias de plantado sem chuva. Tava dando dó de ver, mas parece que o bicho tomou a chuva. Parece que ele chega a dar risada, ó, mas só alegria. E o tempo já limpou de novo. Vamos torcer para mais uma daqui uns 15 dias. Obrigado, João da Silva, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Olha aí a bichinha aí, ó. Milhozinho plantado, 17 dias sem chuva. Camarada numa agonia da bexiga. Chegou a chuvinha aqui em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Só o ouro, hein? Um abraço. Na região de Conceição das Alagoas, a soja praticamente morreu com a seca. Estamos aqui colhendo hoje aproximadamente 10 sacas por hectare. De volta com o Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. São 8 horas e 38 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero saudar você que nos acompanha não só pelo Notícias Agrícolas, mas também pelo canal AgroPlus e pela rádio Agro Hoje. Estamos conectados para que as nossas informações alcancem cada vez mais produtores e cada vez mais fronteiras do nosso setor. Então, obrigada pela sua audiência. Eu quero já falar aqui com o Binho, que mandou um comentário bastante importante. Segurar a soja e o milho safrinha logo aí. Vamos guardar onde esse milho? Esse é um outro problema, viu, Binho? Quando a gente pensa nessa dificuldade de originação de soja no Brasil, nós não temos capacidade de armazenagem, né? Então, esse é mais um problema e esse é um caso, inclusive, que impacta o assunto do nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio nessa quarta-feira. Acompanhe. E nós precisamos entender em que momento estão os preços dos fretes diante dessa dificuldade de comercialização de origem grãos aqui no Brasil em função dos preços baixos. Para nos ajudar com essa análise, o pesquisador da Exalc-Log, Fernando Bastiani, está conosco no Bom Dia Agronegócio. Fernando, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Pela primeira vez no Bom Dia Agro, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Obrigado.
Eu te agradeço por aceitar o nosso convite e quero saber, Fernando, que momento é esse para os nossos fretes, já que essa dificuldade, né? Agora o relato é esse, não consegue se originar soja nesse país. Os fretes têm refletido esse momento também? Carla, sim. Então, os fretes, eles, pelo que a gente vem observando aqui com as pesquisas do Cifreca aqui, os preços de fretes no Brasil, eles estão no momento aí de baixa, tá? Então, reflexo muito do que você falou, dessa dificuldade de originação. Então, isso é um fator importante. O produtor ali, com a sua margem bastante reduzida, ele está num momento de retração de comercialização, tá? Então, quando a gente olha aí para o fluxo final ali dos grãos, principalmente da soja agora, a gente vê um movimento aí de baixa demanda por transporte, tá? E aí um outro ponto bastante importante, Carla, é o tamanho da safra, tá? Então, se a gente olha a safra passada ali, que basicamente foram produzidas 155 milhões de toneladas, esse ano a gente já observa aí nesse início aí de colheita aí já passou da metade, então já é possível observar que haverá sim uma quebra expressiva, tá? A gente está falando aí por enquanto, pelas nossas expectativas aí de cerca de 7 a 8 milhões de toneladas a menos do que no ano passado, mesmo com o incremento de área que a gente teve esse ano, tá? Então, assim, isso acaba refletindo na demanda por transporte, porque tem-se uma necessidade menor de caminhões ali para abastecer ali as atividades de colheita nas fazendas, tá? Então, isso, somado a essa retração de comercialização e dificuldade de se ter aí uma demanda por transporte no fluxo final, aí, principalmente para os portos, esse cenário ele vem refletindo em preços de fretes menores esse ano, tá? Então, assim, se a gente compara, por exemplo, Sorriso e Itaituba, que é uma rota importante aí de exportação de grãos aí, do Mato Grosso para o Arco Norte, a gente está falando aí num frete de cerca de 15 a 20% menor do que um período de pico de safra do ano passado, tá? Então, assim, é um impacto bastante expressivo, tá? Os preços de fretes, eles estão bastante reduzidos. E aí um outro fator que também acaba colaborando com isso é esse pequeno atraso que a gente teve da colheita em algumas regiões, tá? Então, o preço do frete, ele ainda não chegou no seu pico, tá? A gente espera que ele suba um pouco ainda mais, tá? Principalmente agora, nessa segunda quinzena de fevereiro e também na primeira quinzena de março, aí, com o início das atividades nas regiões Norte e Nordeste, um pouquinho do Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, ainda a gente tem uma expectativa de que o preço ele suba um pouco mais. Mas, assim, se a gente compara, e principalmente com a safra anterior, é um preço que está aí, lógico que varia de rota a rota, mas se a gente avalia aí o mercado de maneira global, cerca de 15 a 20% a menos do que no ano passado, tá? E aí também um outro ponto de atenção com relação ao preço do combustível, tá? Então, assim, se a gente compara com o finalzinho de 2023, a gente também teve uma pequena redução do preço do óleo diesel no Brasil, tá? A gente está falando aí cerca de 10, 12 centavos, tá? Na média Brasil. Então, assim, é um outro fator que também acaba por não pressionar tanto, assim, o mercado de transporte. Quando a gente pensa nesses 15 a 20% menores, Fernando, a gente está falando de um preço em que patamares? Numa rota como essa de Sorriso e Itaituba? Carla, para você ter ideia, hoje a rota Sorriso Itaituba, aqui pelos nossos números, fechou essa segunda quinzena agora de fevereiro na média de R$ 265 por tonelada, tá? Tá. Esse mesmo frete no ano passado, ele quase bateu os R$ 320 por tonelada. Tá. Então, assim, é uma redução bastante expressiva se a gente sim compara com a safra anterior. Agora, Fernando, se a gente pensa nessa redução versus o atual momento da comercialização de grãos no Brasil, o impacto dessa baixa, desses 15 a 20%, ele acaba sendo limitado também na formação de custos do produtor, porque ele já está com as margens muito apertadas? Com certeza. Acaba aliviando um pouco para o produtor, né? Porque, no fim das contas, ele vai ter ali um custo de frete reduzido quando ele for vender o seu produto, tá? Independentemente
se ele mesmo contrata o transporte ou se ele vende para uma trading, ele vai acabar tendo um desconto menor. Então, isso acaba, de certa forma, ajudando um pouco ali o fôlego ali da sua margem. Mas a gente sabe que o custo aí do transporte, ele tem uma parcela aí do custo do produtor, tá? Então, assim, de certa forma, esse custo reduzido, ele acaba ajudando um pouco aí a margem do produtor. A gente sabe que esse ano tá bastante apertado. Fernando, quando a gente avalia essa demanda também mais limitada nesse momento, a gente consegue mensurar, a gente consegue fazer né, entender quanto menor essa demanda por fretes está em relação ao pico da safra do ano passado? É, é, a gente teve um comportamento, Carla, muito parecido, tá, nesse ano, se a gente compara com o ano passado. Então, se a gente lembrar lá no início da safra do ano passado, a gente também teve uma derrocada muito grande dos preços das principais commodities. Então, o produtor, lá no ano passado, ele também teve esse momento mais retraído de comercialização. Porém, esse ano ele é um pouco mais intenso e a safra também tem um volume menor. Então, esses dois fatores, eles acabam provocando esse menor volume. Agora, ao contrário do que a gente observou na última safra, por exemplo, e já tentando enxergar como que vai ser o segundo semestre, a safra do milho, ela foi recorde ano passado, ela passou aí dos 135 milhões de toneladas. Já esse ano, a expectativa é de que a gente tenha uma quebra ainda maior. Então, os produtores, a maior parte deles, não vai conseguir plantar numa janela ideal, tá? Então, a gente já está falando aí numa quebra aí de quase 20% na produção do milho safrinha, tá? Então, a gente já espera aí uma produção aí de cerca de 113, 114 milhões de toneladas, que já é uma redução muito mais expressiva se a gente observar na soja, por exemplo. Então, assim, o produtor ele vai esperar, sim, para comercializar soja, vai ficar um pouco de produto para ser escoado no segundo semestre, porém, a safra de milho, lá em julho, agosto, mais ou menos, ela vai ser bem menor do que foi ano passado. Então, assim, além da menor necessidade de espaço aí para armazenar o produto, a gente também deve ter um fôlego maior para o produtor conseguir segurar a soja por mais tempo, tá? Então, assim, isso pode fazer com que o preço do frete, de forma geral, mesmo com a safra do milho bastante menor no próximo semestre, ele fique um pouco estável se a gente compara com esse início da safra da soja, por exemplo. Porém, essa grande redução na produção do milho deve impactar numa entre-safra bastante expressiva, principalmente a partir de outubro, tá? Uhum. Então, a gente já espera que, principalmente no último trimestre desse ano, os preços de fretes, eles caem ainda mais, tá? Do que a gente está observando agora. Então, a tendência é que a gente tenha uma grande entre-safra esse ano e que a gente não observava já há algum tempo no Brasil, tá? Fernando, eu queria justamente entender, né, como é que pode ser o impacto disso para esses volumes que estão sendo levados para ser comercializados mais à frente. Se a gente poderia ter um conflito disso com não só no preço, mas na demanda, na disponibilidade de veículos, enfim. Então, por conta dessa possível quebra aí na segunda safra de milho, já largou com um menor potencial produtivo, né, Fernando? A safrinha de milho. Então, por conta disso, a gente tem essa possibilidade de ter esse pouco impacto se essas duas ofertas se chocarem, portanto. Isso, é lógico que quando você atrasa o fluxo da soja e quanto mais você posterga ele vai conflitar principalmente com a safra do milho, que é no meio do ano, e também com a safra do açúcar em algumas regiões, tá? Que é um produto aí bastante concorrencial, principalmente no estado de São Paulo, ali, Minas e Goiás, tá? Mas a gente já observa que a pressão ela não vai ser tão intensa igual foi ano passado, tá? Então, muito por conta dessas reduções de volumes de produção que a gente tem, tá? Então, a gente já entende que o mercado ele não vai ter uma pressão muito grande de frete nesse ano, mesmo com esse atraso na comercialização, tá? Então, isso é reflexo principalmente
desse volume reduzido, principalmente do milho que a gente vai ter no segundo semestre, tá? Agora, como é que você imagina que também teremos preços de fretes para esse milho no segundo semestre, Fernando? Quais são as perspectivas da Exalc Log para esses valores? Tá. Então, Carla, já há algum tempo no Brasil, né, a gente sabe que a segunda safra, ela vem ganhando muita notoriedade, tá? Então, em alguns anos, inclusive, o preço do frete da segunda safra, ele ultrapassa ao da primeira safra, tá? Então, isso é um comportamento recente no Brasil. Porém, esse ano a gente já vê que vai ser um pouco diferente, tá? A gente espera que os preços de fretes no segundo semestre, eles sejam um pouco mais baixos que nesse primeiro semestre, tá? A gente está falando ainda uma redução de 5 a 10%, tá? É lógico que no momento da colheita ali, com um pouco de soja ainda que vai ser escoada, a gente tem uma pressão inicial que pode ser que o frete ele se mantenha um pouco estável ao pico que a gente vai observar agora. Mas quando a gente passar pelo período de colheita, com certeza a gente deve observar fretes aí cerca de 5 a 10% menores do que a gente está observando nesse primeiro semestre, tá? Então, essa é a nossa expectativa aí para o segundo semestre. Ou seja, a gente tende a fechar 2024 com preços menores, inevitavelmente, em relação aos últimos anos, quando a gente olha para os fretes, então, né, Fernando? Isso, exatamente. Tá. Agora, Fernando, a gente, quando esses preços voltarem a subir, né? Você falou que ainda há a perspectiva de que eles subam um pouco mais. Ainda assim, eles vão encontrar patamares onde os produtores também ainda conseguirão respirar um pouco melhor diante desses preços menores para os seus produtos, em especial soja e milho. Isso. Então, Carla, é como eu comentei lá no início, né? A gente está com um preço aí cerca de 17% mais baixo do que a safra passada, tá? Então, assim, dificilmente o preço ele vai subir num patamar que vai ultrapassar o preço do ano passado, tá? Então, assim, a expectativa é de que sim, suba um pouco mais aí, mas essa diferença aí eu acredito que não deve, por exemplo, ser menor do que 10%, tá? Tá. Então, essa é um pouquinho da expectativa. Tá certo. Bom, Fernando, quero muito te agradecer pelas informações, pela companhia conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. A gente vai continuar monitorando esses preços, monitorando essas informações para entender como isso vai acontecer. É importante que a gente traga essa perspectiva para o produtor. Para a gente finalizar o nosso comentário e a nossa conversa de hoje, eu queria saber se você consegue trazer alguma orientação para o produtor que está nos acompanhando, nos ouvindo e ainda vai precisar fazer a contratação desses fretes, já que ele está segurando ainda um pouquinho os seus negócios. Carla, a orientação é que o produtor, quando ele pensa na sua comercialização, é lógico que a gente já há algum tempo no Brasil, o impacto do transporte ele vem reduzindo, né? Principalmente com o aumento do preço das commodities, né? Então, assim, é óbvio que a gente recomenda, principalmente com esses períodos de margem curta, que se aproveite um período que tenha um preço de frete menor, tá? Então, assim, como eu falei, o segundo semestre ele tende a ter uma demanda global de transporte menor, tá? Então, assim, se o produtor ele tiver também essa oportunidade de conseguir armazenar o seu produto e comercializar, principalmente lá no final do ano, ele possivelmente vai aproveitar um preço de frete mais baixo, tá? Fernando, de novo, quero muito te agradecer pelas informações e agora também pelas orientações, né? A nossa audiência está aqui ouvindo tudo para fazer suas contas e começar a tomar suas decisões. Eu estava dando justamente essa notícia antes da gente chamar você para conversa sobre essa dificuldade de originação da soja, né? Já é uma realidade no Brasil todo e nós sabemos que isso tende a continuar. Então, obrigada mais uma vez. Suas informações são muito preciosas para a nossa audiência. Obrigado, Carla. Agradeço o espaço aí e podem contar conosco, tá? Muito obrigada. E vocês conosco. Até a próxima. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, conosco o Fernando Bastiani, pesquisador da Exalc Log. A Exalc Log é a frente, né, da Exalc ali, do CPEA, para trazer
todas as informações sobre logística, esse levantamento completamente importante e essas informações do Fernando de que nós temos ali de 15 a 20% menos em relação ao pico da safra do ano passado nos preços dos fretes é determinante para você, de novo, fazer bem a sua estratégia. Bom, agora vamos conversar com a nossa audiência, vamos ver o reflexo dessa entrevista, nosso quadro do Fala Produtor dessa quarta-feira. Vou até começar aqui de baixo para cima, ou falando com o Kleberson. Ótima orientação, sempre acompanhando você, Carla, obrigada. Trabalho com comercialização de grãos e está ficando mais travado a cada dia. Deus vai abençoar que vai melhorar. É isso mesmo, né, Kleberson? Tá ficando mais travado porque, de novo, né, ontem quando eu conversei com o Mário Mariano, ele, né, propôs essa reflexão. Você vai entregar um produto que vale X por um valor menor que esse? É difícil tomar essa decisão, né? Por isso que eu digo, segurar a soja só por segurar e esperar que haja um melhor momento para comercializá-la, já não faz mais parte do dia a dia do produtor brasileiro, tem que ser diferente. Tem que buscar uma estratégia, tem que buscar um propósito. Então, produtores, façam suas contas, mas tenham ao lado de vocês um bom profissional que não precisa sair vendendo, mas precisa ter uma estratégia. Ou vai fazer hedge, ou vai fazer mercado de opções, ou vai fazer troca. Alguma coisa você tem que fazer, tá? Então, estratégia, gestão de risco de preço. Isso é a sua saúde financeira em jogo, tá? Mais comentários aqui. Quero mandar um bom dia pro Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais, que até falou o seguinte aqui, ó. Sou produtor, advogado especialista em agronegócio, estou fazendo curso de comercialização de grãos. Faz muito bem, viu, Danilo? Parabéns pra você. Bom dia pro Jonathan Freitas, de Rio Brilhante. O Binho que falou aqui sobre segurar o milho, vai botar onde esse milho, essa soja. A nossa capacidade estática de armazenagem muito baixa, então é preciso a gente ter atenção a isso também. Sabemos que esse é o calcanhar de Aquiles do Brasil, né, na sua competitividade. Nós estamos melhorando a logística, estamos vendo o produtor trabalhar na gestão, mas precisamos aumentar essa capacidade de armazenagem. Passou da hora, hein? Passou da hora. Bom, bom dia também para o Fazendeiro App, que está oferecendo aqui soluções para rastreabilidade para o agronegócio, coisa boa. Bom dia para o Edson Lessa, de Ubiratã, Paraná, o Rui Takaki, que fala conosco também do Paraná e nos deseja uma semana abençoada com saúde e paz, para o senhor também. Para o Paulo Lima, de Campo Novo do Parecis, bom dia, Carla, e a todos. Chuva em Campo Novo do Parecis. Senhoras e senhores, mandem os relatos de vocês. Paulo, Lanzoerques, todo mundo que tá aí registrando algo diferente que não acontecia há tanto tempo, como chuvas, por exemplo, onde precisa chover, mande para nós. Manda a colheita, manda o plantio da safrinha de milho, manda seu rebanho. A gente quer receber a realidade da sua região, da sua safra, da sua propriedade, a sua realidade. Faça um vídeo, mande para nós pelo WhatsApp, pelo 19 997670241. O número tá aparecendo aqui na sua tela. Isso vale para você que nos acompanha e nos assiste pelo canal AgroPlus ou que nos ouve pela rádio Agro Hoje, tá certo? Bom dia também para o Alberto Tesmer, para Lilian Henke de Panambi, Rio Grande do Sul. O Lanzoerques também fala o seguinte, ó. Atua especificamente com previsão do tempo e tendência climática, avaliando as condições de El Niño e Laninha e seu impacto no regime de chuvas voltado para tomada de decisão no agro. Coisa boa, né? Muito bom. O Pedro Henrique falou que já ouviu falar deles e trabalho muito eficiente, legal. Isso também é bom aqui no Bom Dia Agro, viu, gente? Esse é um espaço para vocês conversarem entre si, debaterem, trocar ideias, trocar sugestões de trabalho. Isso é excelente, tá? Esse é um programa construído com a nossa audiência. Eu falo isso sempre aqui no Bom Dia Agro. Bom dia pro pessoal da Royal Blue Agronegócios, pra Dona Eliana, pro Pedro Henrique, que estava trazendo aqui o seguinte, ó. Aqui no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, também tivemos boas... Tô até buscando aqui o comentário do Pedro Henrique. Falando que também pode ser que se registrem boas produtividades, né, em função da melhora do clima. Osias Júnior, chuvas estão fortes no norte do Maranhão, agora pela manhã caindo uma chuva muito forte na capital do Piauí também. Então manda o seu vídeo, Osias, faça um vídeo, mande para nós aqui pelo WhatsApp, tem um time pronto para receber as suas informações. Nome, sobrenome, cidade, estado do que você está registrando ali e um pouquinho do que está acontecendo, ok?
Acho que falei com todo mundo, quero agradecer pela pergunta do Rodrigo Preto, que diz como é que tá o preço da roupa do bezerro em Tocantins. Vamos buscar bem específico, vamos buscar essa informação e a gente traz para vocês nos próximos dias, tá? Senhoras e senhores, obrigada pela audiência nessa quarta-feira. Para você que nos acompanha pelo canal AgroPlus, vem aí o PL Rural na sequência do Bom Dia Agronegócio. Continue acompanhando também a programação da Rádio Agro Hoje, riquíssima, 100% focada no setor. E para você que continua acompanhando aqui o nosso trabalho no Notícias Agrícolas, uma programação cheia também, ao vivo até o final do dia, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E aqui no Bom Dia Agronegócio, sabendo antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Uma excelente quarta-feira para você. Nos vemos amanhã a partir das 8 horas em ponto. Até mais.